convidar você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 15, 16 e 17. Josué, capítulo 3. Verso 15 ao 17, quantos acharam, digam glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Amém? Feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa manhã de alegria, de celebração, por essa manhã da Tua presença no nosso meio. Deus, que a Tua palavra, Deus, ministre aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo fale conosco, continue falando conosco. Nós estamos com os nossos corações abertos, o nosso ouvido aberto, para que a palavra possa produzir o propósito pela qual ela foi enviada. E nós estamos como terra fértil para receber a semente que é a Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar no seu lugar. E eu quero falar um pouco nessa manhã sobre pais que carregam a arca. Amém? Pais que carregam a arca. Mas nós podemos abrir para sacerdotes que carregam a arca, porque a Bíblia vai dizer que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Quem sabia disso? Todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Aqui, você sabe que a travessia do Mar Vermelho, quando Moisés atravessa com o povo pelo Mar Vermelho, aquela travessia significava a libertação do povo da escravidão, a libertação do Egito, a libertação de tudo aquilo que os aprisionou, aquilo que os subjugou por 430 anos. Mas agora chegou o momento de uma outra travessia, que era a travessia do Jordão, e essa travessia significava o tomar posse da herança, tomar posse daquilo que está à minha disposição, tomar posse da promessa, botar o pé naquilo que Deus prometeu que iria fazer na minha vida. Então Deus nos libertou para nos levar a um lugar. Deus não te libertou para te deixar vagando no deserto. Deus não te libertou para te deixar rodando em círculos no deserto. Ele te libertou para que você fosse para um novo nível, para uma nova dimensão. Então há um processo se desenvolvendo na sua vida, e você não vai parar no meio do caminho. Há um Jordão que você vai atravessar, e no meio desse Jordão, enquanto você atravessa, alguns desafios você vai enfrentar, alguma resistência você vai enfrentar, alguns cansaços você vai ter, mas há uma promessa te aguardando. Amém? E veja bem, justamente Deus ele não trabalha na nossa lógica. Às vezes o tempo favorável do homem, ou o jeito melhor de se fazer as coisas na ótica humana, não é como Deus enxerga. Você sabe disso?
Nós sempre vamos optar pelo caminho mais fácil, nós sempre vamos optar pelo caminho que vai nos dar menos trabalho, porém, Deus, Ele tem os seus planos, o seu propósito, e justamente aqui, nessa travessia, o povo precisava atravessar o Jordão para chegar a Jericó e tomar posse. Eles não tinham outro caminho a não ser atravessando o Jordão. Em outras épocas, que não a época da colheita, o Rio Jordão, ele tinha 30 metros de largura. Isso ele com leito normal, sem enchente, mas na época da colheita, o rio estava transbordando, porque a neve do Monte Hermon havia derretido, e as chuvas haviam sido derrubadas, então aquilo aumentou o volume de água do rio, de maneira que ele transbordou para ambas as margens, e ele estava com aproximadamente 1,5 km de largura. Gente, de 30 metros para 1,5 km é muita coisa. E outra coisa, não estava aquele rio calminho. O rio estava agitado. Havia uma correnteza. Nós vemos às vezes quando tem enchente aqui no Rio, ou em São Paulo, por exemplo, que os rios transbordam, e às vezes você vê pessoas que se perdem em correntezas, né? Pessoas, há pouco tempo, alguém foi salvar uma pessoa e se perdeu, e não conseguiu, e se perdeu na correnteza. O rio levou, um rio agitado, um rio correndo com força, é difícil de alguém conseguir ficar parado no meio dele, e os sacerdotes, eles tiveram que ser tomado por uma fé e por uma obediência tremenda, uma atitude de fé, porque eles tinham que descer com a arca e colocar os pés na água. A palavra para você nessa manhã, eu começo dizendo que você não pode recuar diante do rio revolto, diante das agitações, diante do barulho das águas, diante daquilo que tem tentado te assustar. Você precisa descer, você precisa caminhar, você precisa tocar o pé na água, você precisa decidir mudar o nível, você precisa decidir carregar a presença, você precisa decidir carregar a arca, mesmo num tempo que parece que está tudo desabando. Permaneça firme, você só vai viver o milagre se você perseverar. É tempo de avançar. Nós não somos daqueles que voltamos atrás, não somos, sabe? Eu tenho aprendido, o que eu vou falar um pouco nessa manhã, no mês que nós trabalhamos a questão da família, mês passado de julho, você vai ouvir um pouco do mesmo, mas eu tenho aprendido que tudo aquilo que Deus fala seguidamente mostra sinal de urgência. Abraão, Abraão, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Saulo, Saulo. Existem coisas que Deus repete na sequência, existem coisas que Deus vai repetindo, Ele chama o nome 2 vezes, Ele fala, Ele repete às vezes, no mesmo capítulo Ele repete mandamentos e Ele vai falando, porque há uma importância. Deus hoje vai falar direto ao coração de homens aqui, mas também de mulheres, porque há uma urgência daquilo que Deus quer fazer nesse tempo, mas tudo depende do nosso posicionamento. Amém? Meu Deus, pais que carregam a arca. No versículo 15 está dizendo que o Jordão estava transbordando porque era época da colheita, e eles já tinham enfrentado, gente, a travessia, a caminhada desse povo no deserto, não foi uma caminhada fácil, foi uma caminhada difícil. Agora, foi muito mais difícil por conta da desobediência. Você vai ver que depois, mais à frente, Deus vai dizer que por conta da desobediência deles, eles caminharam por 40 dias, por 40 anos no deserto. E eu aprendi algo sobre desobediência, sobre os efeitos da desobediência. Eu quero que você entenda algo: a desobediência aumenta os nossos sofrimentos. A desobediência limita as nossas bênçãos. A desobediência nos impede de alcançar o melhor.
A desobediência multiplica os nossos dias no deserto. Meu irmão, se o deserto se arrasta por anos na sua vida, você não tem que questionar Deus, você não tem que ver o que está acontecendo, você tem que olhar para você e ver como está a tua fé e a sua obediência. Se algo está demorando demais, olhe para a sua fé, olhe para as suas atitudes. Para cada dia de murmuração, acrescentarei 1 ano no deserto. Ah, se isso. Aqui ninguém murmura, eu sei. Aqui ninguém reclama. Só lá em São Paulo. Imagina se Deus fosse tratar assim com a gente. Olha, para cada dia que você reclamar, eu vou acrescentar 1 ano na sua luta. Então esse povo, eles estavam, foi uma caminhada difícil, eles enfrentaram grandes desafios, e agora era mais um desafio que eles tinham que enfrentar. Era mais um desafio para a longa lista deles, ia ser mais um milagre que ia entrar para o caderno de milagre deles. Eu quero que você entenda que você não viveu tudo ainda, você não experimentou tudo ainda, você não viveu coisas em Deus ainda que Ele quer fazer. Agradeça pelo que já viveu até hoje, mas saiba que tem mais coisa à frente para acontecer. Existem coisas que os seus olhos ainda não imaginaram enxergar e que irão enxergar. Existem milagres que vão acontecer, existem coisas que serão desatadas. Ei, você não viu tudo ainda. Você pode cutucar a pessoa do seu lado e falar com ela: você não viveu tudo ainda, você não viveu tudo ainda. Eu sempre aprendi que o melhor de Deus, Ele está. O melhor de Deus está. O melhor de Deus está. O melhor de Deus está. Os seus melhores dias estão na sua frente. Os seus melhores dias não foi aquilo que aconteceu há 5 anos atrás. Os seus melhores dias não foi quando você arrumou aquele emprego. Os seus melhores dias não foi quando você recebeu aquela bênção. Os seus melhores dias estão à sua frente. Aleluia! Seus melhores dias estão à sua frente. E se há um desafio, vamos superá-los. Se há um desafio, vamos encará-los, e com fé. Era uma loucura descer o Jordão naquela época. Talvez muita gente falava: não faz isso, gente, vocês estão malucos, não desce aí, a correnteza já arrastou um menino semana passada, já tem gente, não chega perto desse rio, nesse momento agora, mas tem que atravessar, não tem outro jeito, nós precisamos caminhar em direção àquilo que Deus prometeu para a gente. E eles decidiram obedecer, e eles desceram aquele rio, e vejam bem, eram sacerdotes, eram homens, eram pais também, e ser pai no dia de hoje é um desafio. É ou não é? Ser pai no dia de hoje é um desafio. Sair todo dia para defender o pão diário, sair todo dia para encarar um trabalho, encarar um chefe chato, ou encarar um negócio que não avança, mas há uma família para ser sustentada, há filhos que dependem disso, existe toda uma estrutura familiar que depende de você, e às vezes a sensação de fracasso vem. Eu não esperava estar vivendo isso com 55 anos de idade, eu não esperava estar vivendo isso com 40 anos de idade, eu já esperava estar confortável nessa fase da minha vida hoje, mas ainda não aconteceu. Tudo que eu vejo é um rio agitado na minha frente. Deus está te dizendo: desce e pisa nele. Eu trabalhei duro a minha vida toda, eu já vivi tantos desafios, eu esperava que esse eu ia superar facilmente, mas tudo que eu tenho agora é um rio na minha frente, e esse rio não está calmo, pelo contrário, ele está transbordando, ele está cheio, ele está agitado, parece um caldeirão fervendo, com essas espumas dessas ondas nesse rio, mas eu preciso atravessar. Deus está dizendo: toca o pé na água. Toca o pé na água. Agora, você tem que entender que você não pode retroceder de onde você está. E você nunca vai conseguir se você não decidir ser um homem espiritual. Na força humana, nós só podemos fazer uma coisa bem feita: falhar. Eu vou repetir. Na força do homem, a gente só faz uma coisa bem feita: falhar. Por isso que nós precisamos ser dependentes de Deus. Por isso que nós precisamos ser
espirituais, homens bondosos, homens cheios de compaixão, homens cheios de fé. Amém, homens? Amém, homens? Reaja! Tem que sair desse lugar de apatia. E precisamos partir para o ataque. Veja bem, nós atacamos, o inferno recua. Nós atacamos, o inferno recua. Eu não tenho que me intimidar por causa dele. É ao contrário, ele tem que fugir com medo de mim. Ele vai recuar, porque eu vou colocar o meu pé na água. É mudança de postura, não é, ai meu Deus, é eu vou. Está pesado, mas eu vou. Eu tenho gente comigo, eu tenho gente que ora comigo, eu vou. Está pesado, mas eu vou colocar o pé na água. Se ele mandou, eu vou descer um pouco mais. Não é o teu fim. Agora, a gente sempre fala da arca. E a arca representava naquela época a presença de Deus. A arca foi dada quando Moisés recebe a ordem para construir o tabernáculo. A arca era o objeto mais importante do tabernáculo, porque ela representava a presença de Deus no meio do povo. Ela não era a presença, ela representava a presença de Deus, porque Deus é maior do que uma arca. Deus é maior do que qualquer objeto. Por isso que eu falo, Deus não está preso a fitinha, nem a caixinha, nem a salzinho, nem a pedrinha. Deus não está preso a lencinho, Deus não está preso a nada disso. Deus, Ele é livre. Deus, Ele... Oh, meu Deus do céu, alguém me ajuda a pregar nessa manhã aqui, se você crê nisso, sabe? Mas a arca representava ali a presença de Deus e Deus havia dado a ordem para Moisés construir a arca. E a arca, ela era feita de madeira de acácia. A madeira de acácia, ela é uma madeira nobre, mas é uma madeira retorcida. Era uma madeira difícil de ser trabalhada, porque é cheia de nós. É uma madeira dura, e ela representa o homem, porque nós somos duros. Homem é duro. Nós às vezes temos nosso coração endurecido. Sabe? Nós somos pessoas às vezes difíceis de tratar, então por isso que Deus precisa pegar a gente e colocar no jeito, e passar uma lima, e vir arrancando algumas coisas, sabe? O carpinteiro sabe trabalhar com madeira de acácia, então Deus escolhe a madeira mais difícil de se trabalhar, e Ele fala, Moisés, você vai fazer a arca com madeira de acácia, porque a acácia representa o homem, e assim como você vai tratar a madeira, é assim como eu vou tratar o homem. Mas depois que ela estiver tratada, você vai revestir por dentro e por fora com ouro, com chapas de ouro. Bota muito ouro. Ouro representa Deus, a pureza de Deus. Oi, querido, por dentro tinha mais ouro do que por fora. Porque é o que está dentro. Eu vou colocar o meu tesouro dentro de vasos de madeira de acácia, dentro dessa caixa. Eu vou colocar o que eu tenho de mais precioso dentro desse homem de coração duro, dentro dessa pessoa que tem que o gênio dela é todo explosivo, dentro dessa pessoa que todo mundo diz que não tem jeito, que é difícil. Eu estou colocando o que eu tenho de precioso dentro dela. Eu vou revestir por dentro e por fora. Faz essa arca, Moisés, e depois você vai fazer a tampa do propiciatório, que é a tampa que representa o lugar de misericórdia, e com 2 querubins, e era de ouro maciço. Você sabe quanto pesava a arca? 1 tonelada. A gente olha para essas arcas que a gente vê hoje, que o pessoal carrega. I praise the Lord. A arca não era leve. Você não entendeu? O peso da glória, o peso da presença.
A arca não era leve de carregar, era mais de 1 tonelada, e eram 4 sacerdotes, aproximadamente cada um tinha que segurar nos seus ombros 250 quilos, dividindo por 4, e eles tinham que descer com aquele peso, porque a arca pesa, a presença pesa, a presença vem sobre nós e ela nos reveste por dentro e por fora. Caminhar debaixo da verdade, oh querido, ela vai exigir de você responsabilidade, posicionamento, compromisso. Por isso que eles não podiam fazer de qualquer maneira. Exige compromisso, exige entrega, exige esforço, e eles tiveram que carregar aquilo. E quando eles desceram, tocaram na água, diz que praticamente foi como se a torneira, como se a represa tivesse sido fechada, e o rio estancou na sua maior violência. Ele foi paralisado, porque sacerdotes decidiram obedecer à voz de Deus. Mas vejam bem, eles não estavam pensando neles. Sacerdotes não pensam em si. Sacerdotes pensam na geração que está vindo. Eu preciso me posicionar para que uma geração atravesse. Eu vou pagar o preço para que uma geração passe. Eu vou me posicionar no meio disso tudo aqui. E eu vou ficar firme nessa posição. Eu sei que pode estar pesado, mas eu não vou recuar. Eu não vou baixar a guarda. Eu não vou deixar a arca no chão. Ela vai continuar nos meus ombros. Porque tem os meus filhos. Porque tem a minha esposa. Porque tem meus amigos. Porque tem os filhos dos meus filhos. Porque tem uma geração que precisa conhecer Deus. E eu vou pagar o preço para que eles atravessem. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu quero que você entenda que sempre vão existir rios que se interpõem entre você e a terra prometida. O teu milagre está do outro lado do rio. Ei, a tua prosperidade está do outro lado do rio. A tua cura está do outro lado do rio. A salvação da tua família está chegando. Está onde? Do outro lado do rio. Mas está muito, há uma dificuldade. Tudo que você precisa fazer é obedecer e se posicionar. Porque quando você entra no rio, Deus entra com você. Quando você entra numa causa, Deus entra com você. Quando você entra... Ei! A força nasce da fraqueza. A Bíblia vai dizer, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Sabe por quê? Quando você reconhece que está fraco, Deus entra. Quando a Bíblia fala que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, a palavra socorro significa auxílio que se oferece àquele cujo esforço é insuficiente. Você não entendeu não, eu vou repetir isso. Eu já falei isso aqui, mas que você não lembra. Quando lá em Salmo 46, Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade, na hora da angústia, na hora do dia mau, na hora do desespero, na hora do eu não sei o que fazer. É aí, quando eu reconheço que eu não sei o que fazer, a Bíblia fala que ele entra com auxílio, que é quando eu não tenho, eu reconheço que eu não tenho o suficiente. Nós precisamos descer da nossa autossuficiência. Nosso problema é que nós somos muito bons para cantar vitória, só que uma vitória falsa. E a gente tem que aprender a reconhecer, eu não sei o que eu vou fazer. Quando eu reconheço que eu não tenho o suficiente, aí ele entra com auxílio. Ele entra com a provisão, ele levanta o recurso, ele envia o dinheiro. Alguém liga para você, porque você decidiu não abrir mão da arca. Porque você decidiu entrar no rio, colocar os teus pés na água, sabe? Se tem rios à nossa frente, nós vamos atravessá-los. Você já reparou que Deus coloca as coisas mais preciosas em lugares de difícil acesso?
Ele coloca barris de petróleo a quilômetros de distância para dentro da terra, no fundo dos oceanos. Ele coloca ouro escondido no meio do barro e das montanhas, e o homem tem que cavar e garimpar e peneirar para poder encontrar o ouro. Ele coloca a pérola no fundo do mar, dentro das ostras, e aí o escafandrista, que é quem pega a pérola, tem que mergulhar, descer, pegar, abrir, escolher. Existem tesouros escondidos embaixo dos seus pés. Existem tesouros escondidos à sua frente. Tem ouro escondido na montanha que está do seu lado. Agora, para de ficar esperando que o anjo vai descer e cavar por você. Ah, estou esperando o anjo da bandeja chegar para trazer a minha vitória. Não trabalha não para você ver se ela vem. Não cava não para você não ver se ela... Cava, anda, fura o poço, porque tudo o que você precisa, Deus já colocou, está debaixo do teu pé, está do lado de você, está à sua frente, você precisa ir. Sabe, Ele colocou potencial dentro da semente, mas a semente tem que ser plantada. Ele colocou dons dentro de você, mas você precisa exercitar o seu dom, aprimorar o seu dom, perseverar, aperfeiçoar o seu dom, está dentro de você. Porque Deus quer que você conheça o valor da conquista. Por que Ele não simplifica as coisas? Deus quer que você conheça o valor da conquista. Ele sabe que Ele quer que você desenvolva uma disciplina, uma vida disciplinada nele, disciplinada espiritualmente, disciplinada na oração, disciplinada na leitura da palavra, disciplinada a buscar por Ele. Uma vida disciplinada vai transformar você num maratonista da fé. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Um maratonista da fé, sabe? Ele olha para você e ele enxerga isso. Um homem que está disposto a carregar a arca, ele busca a presença de Deus, ele conhece a palavra, ele vai chorar pelos seus filhos, ele vai derramar lágrimas pela sua geração, ele vai buscar a Deus com toda a sua intensidade, ele vai ser exemplo de patrão, de funcionário, ele vai ser exemplo por onde ele passar. Um homem que está disposto, homem ou mulher, disposto a carregar a arca, ele vai deixar com que essa arca, com que essa presença flua através da vida dele. Meu Deus, é tempo da gente chorar, para que haja uma mudança, chorar por aqueles que estão fracos, parar de pensar um pouco em nós como indivíduos e começar a pensar no outro, em outros, no legado que temos que deixar para uma geração que está vindo. Sabe, precisamos derramar as nossas lágrimas. Sabe, querido, nem sempre eu posso conduzir. Na verdade, eu não posso pegar pessoas e botar num veículo e levar elas a viver levar para um novo nível espiritual, porque a jornada ela é única, a jornada ela é individual, cada um precisa viver a sua jornada. Cada um precisa buscar. Existem bênçãos que vivemos no coletivo, mas existem coisas que são individuais. O decidir caminhar com Deus, o decidir suportar o peso da arca, o peso do compromisso, isso é de cada um. Lógico, nós influenciamos a geração que vem depois de nós, mas nós temos que decidir a viver uma vida para Deus, comprometida com Ele. Meu Deus, quem está disposto a isso, sabe? Enquanto você enfrenta as afrontas, você está suportando a arca. Enquanto você é acusado injustamente, você está suportando a arca. Enquanto você está sendo ridicularizado ou estão zombando de você, você está suportando a arca. Quando você não responde na sua carne, você está suportando a arca. Quando você decide não reagir como você reagia quando era do mundo, você está suportando o peso da arca. Quando você faz o contrário, que todo mundo achava, às vezes ficam esperando, armam pegadinhas para você, para querer que você negue a sua fé, para querer que você ceda, mas aí você permanece firme, você está suportando o peso da arca, e está sendo exemplo para aqueles que estão vindo. Ei, tem sempre alguém te olhando. Eu sempre digo, palavras convencem,
mas exemplos arrastam. Tem sempre alguém te olhando. Meu Deus. Sabe, eu sei que isso pode ser cansativo por um momento. Talvez você está cansado porque é uma sequência de lutas e parece que não termina nunca. Eu quero que você entenda o seguinte: esses homens ficaram mais de 20 horas em pé no mesmo lugar com a arca nos ombros. Você acha que atravessar milhares de pessoas leva 15 minutos? 20 minutos? Foram mais de 20 horas, eles em pé, suportando, vendo aquela parede de água. E eles olhando para o povo: vai, atravessa. Eu tenho para mim que as pessoas que passavam perto deles nem queriam perguntar: está com sede? Porque eles estavam morrendo de medo do rio fechar. Mas um sacerdote se posiciona, ele paga o preço, ele corre o risco para que uma geração atravesse. Eu estou suportando pelos meus filhos. Eu estou suportando pelo um povo que Deus confiou a mim. Eu estou suportando pelo um chamado que foi feito a mim. Eu estou suportando porque eu conheço a voz do grande eu sou. Eu sou o quê? Ele é a minha força, Ele é o meu amparo, Ele é o meu alimento, Ele me sustenta. Então eu vou suportar um pouco mais. Suporte um pouco mais, aguente um pouco mais, porque está chegando. Meu Deus! Sabe, junto com a responsabilidade, há a força também dos sacerdotes que precisa combinar. Há uma combinação entre força e responsabilidade. No verso 17 diz que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do rio. No verso 17, e os sacerdotes que carregavam a arca pararam com os pés firmes no meio do rio, e todos os israelitas passaram a pé enxuto. Esse versículo nos indica que houve uma força que suportou o peso e a responsabilidade do seu fardo. Havia uma base sólida, que eles estavam firmados nela, eles estavam firmes. Meu Deus, em que eles estavam firmados? É que dá um ré. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Lembra disso? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Essa é a nossa base. A minha fé, a minha base é Cristo. O meu alicerce é Cristo. O meu fundamento é Cristo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é considerado, ele é igual a um homem que construiu sua casa sobre a rocha, porque sopram os rios, enchem os mares, vem a chuva e ele permanece firme, ele não será abalado. Não significa que ele não vai ter medo, não significa que ele não vai se sentir às vezes inseguro, mas ele sabe em quem ele crê, ele sabe e está bem certo que aquele que chamou é poderoso para segurar, para manter ele firme. Os pés estão firmes, a fé está firme. Eu não me abalarei, eu não me moverei até que a minha geração passe. Eu não me moverei, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é a minha força, ele é o meu músculo, ele é a minha paz, ele é o que eu preciso. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero que você entenda que quando você entra no rio, Deus te dá poder.
Quando você decide cumprir o chamado, Deus te dá o poder que você precisa. Quando você precisa ir, decide ir, Deus te dá a força que você precisa, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Quando você decide ir, Ele manda o dinheiro que você precisa. Quando Deus manda você ir, Ele vai mandar a cura, Ele vai mandar a provisão, Ele vai te sustentar em todas as suas necessidades. Quem recebe essa palavra, você crê nisso? Que Ele vai te manter intacto, Ele vai te manter protegido em todas as suas etapas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, você vai fazer isso hoje. Você vai ficar de pé hoje em autoridade. Você vai se levantar em autoridade e você vai dizer: eu suportarei o peso da responsabilidade de ser um exemplo para a minha geração. Eu serei um pai, um sacerdote cheio do Espírito Santo de Deus. Eu serei um sacerdote cheio da presença de Deus. Eles tiveram que suportar o teste da paciência e da coragem. As coisas não vão acontecer no nosso tempo. Você acha que vai ser em 3 horas, vai levar 20. Você acha que vai ser em 1 mês, vai durar 5. Mas Deus tem o controle do tempo, dos rios, dos mares, dos ventos. Lembra que os discípulos, quando Jesus aquieta a tempestade, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Não só vento, mas o rio obedece, as tempestades obedecem, os furacões obedecem, a enfermidade obedece, sabe? Tudo tem que recuar diante da presença dEle, diante da voz dEle. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, eles tiveram que superar o cansaço. Está tranquilo, amor, deixa quietinho que a gente vai. Eles tiveram que superar o cansaço. Imagina se eles tivessem desanimado: eu vou arriar um pouquinho a arca. Imagina se eles tivessem falado: vamos deixá-la um pouquinho no chão. Imagine, pastora Rafa, se eles tivessem desistido. Mas na hora que você tiver tentado a desistir, olha para a promessa. Na hora que você estiver tentado a desistir, lembra, traz na sua memória o que Deus te prometeu. Na hora que você ficar tentado a desistir, lembra do que Deus já fez. Na hora que você ficar tentado a desistir, vê os seus filhos atravessando. Quando você olha para o propósito, a sua força é reanimada. Quando você olha para o propósito, a sua alegria é restaurada. Quando você olha, você vai começar a dizer: está valendo a pena, está valendo a pena. Eu atravessei, Deus está escrevendo, oh meu Deus, do teu fracasso está nascendo um testemunho. Da tua luta está nascendo um testemunho. No meio desse cansaço, um testemunho está sendo formado. Eles tiveram que fazer um memorial no meio do rio. Eles fizeram 2 memoriais, um no meio e outro quando atravessaram. O do meio, o rio ia cobrir, mas Deus ia saber que estava ali. Faça um memorial desse tempo. Tire cópia de todos os seus boletos atrasados. Tire cópia da sua notificação judicial que você recebeu. Tire cópia do seu extrato bancário negativo e você tendo que pagar um monte de coisa. Tire foto do teu carro com pneu careca. Tire foto dos boletos de faculdade dos seus filhos, da escola. Tire cópia da lista de material escolar que você teve que parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. E já vai começar, terminar um ano e começar outro. Você vai ter que fazer tudo de novo e o dinheiro está curto. Tire foto do laudo médico. Tire foto, sabe o que é isso? Memoriais. Eu não vou morrer no rio. Fale para a pessoa do seu lado: eu não vou morrer no meio do rio. Os meus pés estão firmados,
os meus pés estão firmados. E quando a minha geração passar, eu irei chegar do outro lado. Há um novo tempo chegando. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe, eu imaginando nesse texto, Wesley, eu acho que talvez no meio do caminho, talvez esse sacerdote possa ter pensado, falando com o outro: tá vendo, fulano? Todo mundo passa, ninguém vai oferecer nem água pra gente. Ninguém se importou com a gente. Às vezes, abrir o caminho para alguém significa ser ignorado. Às vezes, abrir caminho para alguém significa não ser reconhecido. Abrir caminho para alguém significa, mas lembra, você não está fazendo para ele, você está fazendo por ele. Você está fazendo, ei, há um propósito maior. Não se preocupe se não houve elogio. Não se preocupe se perguntaram alguma coisa, se você estava precisando ou não. Saiba que Deus está no controle da tua vida. Ele tem te sustentado, Ele tem te fortalecido. Eles sabiam que o povo só poderia chegar do outro lado se eles permanecessem no meio do rio. Nós não podemos desistir agora. Nós não podemos recuar agora. Nós não podemos recuar agora. Se nós pararmos aqui, tem gente que vai ficar para trás. Se nós pararmos aqui, tem pessoas que não terão condições. Deus confiou a gente. A arca está nos nossos ombros. A referência somos nós, da nossa casa. É sua, homem. Você se posiciona no meio do rio. Eu não posso deixar uma geração para trás. Eles precisam atravessar esse rio. Sabe, eu quero encorajar você a ser corajoso e a suportar com paciência, até que todos os seus filhos atravessem, até que a sua esposa atravesse, até que os filhos dos seus filhos atravessem com segurança por dentro desse Jordão traiçoeiro e violento. Sabe, você que está tentando ser um bom pai, você que está tentando ser um bom pastor, porque pastores também são pais. Deus nos confia filhos espirituais. Você já percebeu que às vezes nós pastores somos enfáticos com certas coisas e às vezes parecemos chatos quando pregamos contra o pecado, quando trazemos palavras de confronto sobre a tua vida? Aí tem gente que vai para casa no meio da mensagem, porque a mensagem não falava sobre os 7 passos da vitória ou a unção disso ou aquilo, mas está falando que você precisa mudar de vida, sabe? Porque pais enxergam o que os filhos precisam mudar. Por isso que muitas das vezes você que é filho hoje fala: meu pai é chato, mas daqui a 15 anos, a 10 anos, você vai falar: meu pai tinha razão. Hoje nós falamos, hoje eu falo, meu pai tinha razão. Hoje nós falamos, os nossos pais tinham razão quando falavam isso. Então, um dia você vai falar: meu pastor tinha razão em falar daquilo. Meu pastor tinha razão em me instruir daquilo. Eu tive pastores, eu tive pais espirituais que me disseram por onde ir. Eu tive pais espirituais que me disciplinaram. E por isso eu estou aqui hoje, porque há um valor na disciplina, há um poder na disciplina, há uma transformação na disciplina. A disciplina nunca tem que ser punitiva, mas transformadora. Então, se você já foi confrontado, você que é minha ovelha, já foi confrontado por mim, pela pastora Fernanda ou pelos pastores dessa igreja, é porque nós acreditamos que você pode atravessar esse Jordão e chegar do outro lado, e nós decidimos ficar no meio para que você passe. Meu Deus, somos insistentes. Somos insistentes para que você leia a palavra. Somos insistentes para que você busque uma vida de santidade. Somos insistentes para que você não se amolde ao padrão do mundo, mas para que você transforme o mundo. Somos insistentes para que você caminhe na doutrina apostólica, para que viva os milagres e o sobrenatural de Deus nesse tempo. Somos insistentes para que você caminhe na verdade, e nós defendemos a verdade. Não tenha medo de provar os espíritos dos homens pela palavra de Deus. Prove o espírito do homem com a palavra de Deus. Sabe? Confesse que Jesus Cristo subiu em carne.
e que está sentado à direita do Pai. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus, que Ele desceu nessa terra como um de nós e foi para a cruz do Calvário como ovelha muda e ao terceiro dia ressuscitou. Não negociamos, não vamos tolerar o que o mundo está querendo empurrar para dentro das igrejas. Eu vou repetir, e começa por você, pai e mãe, dentro da sua casa. Menina, tira o shortinho curto. Meninão, para de ficar andando dessa maneira. Ei, se comporte como homem. Aprenda a se vestir como homem. Anda como homem. Para de desmunhecar e aprenda a ser homem. Ei, menininha, cria jeito de mulher. Você vai ser uma esposa. Ah, não tive isso, a minha história. Ei, todo mundo tem uma história que, se for dar ideia, a história ruim que teve, ninguém seria nada, sabe? Para de ficar vivendo em função do teu passado e veja o que Deus está fazendo hoje. Então, nós não podemos nos calar. Ensine a sua filha a ser uma esposa. Ensine o seu filho a ser um marido. Que é isso de hoje, deixar filho fazer tudo o que quer? O mundo está assim, o mundo jaz no maligno, o sistema, mas a igreja ainda está na terra. Ainda tem sacerdote na terra, ainda tem profeta na terra. Ah, eita, meu Deus, tem alguém comigo que concorda aqui nessa manhã? A igreja está na terra. Oh, o Espírito Santo está na terra. Eu já estou terminando, gente. Você já vai almoçar com o seu pai, sabe? Oh, eu tenho que terminar. Temos que encorajar uns aos outros. Eu preciso dizer para os meus irmãos aqui nessa manhã, e preciso ouvir de vocês: não para não, pastor. E eu falo para você, não para não, velho. Vamos continuar, insiste. Não, você está chorando hoje, mas a gente está junto. A gente está no meio da parada e a gente não vai recuar agora. Vamos embora, suporte um pouco mais, aguente um pouco mais, fique firme, ore um pouco mais, busque um pouco mais. Vamos embora, já está passando, já vai passar. Há uma terra nos esperando. Oh Deus. Ei, o mais legal é que o Deus que abriu esse Jordão, Ele fará outra vez hoje. Ele vai fazer de novo. Ele ainda abre rios hoje. Ele ainda cura hoje. Ele ainda liberta hoje. Ele faz hoje. E Deus está convocando os sacerdotes para que se comece a se levantar nesse lugar. Eu acho bom você ir ficando de pé no seu lugar. Se você é sacerdote aqui nessa manhã, isso, fique em pé, isso, permaneça firme no meio da dor, no meio da luta. É tempo de libertação, é tempo de mudança, é tempo de persistência, é tempo de perseverança. Nada põe a minha fé senão na graça do Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Aleluia. Ei, a travessia do Jordão, ela teve 4 fases. Primeiro, a preparação. Eles tiveram que se preparar. E a preparação, ela começa no coração. Isso. A segunda fase foi a travessia. Eles tiveram que ser ousados e obedientes e caminhar, botar o pé no rio. A terceira fase foi memorial. Faça memoriais. Mas tem a 4ª fase, e essa fase está chegando para a gente. Sabe qual é a fase? É a fase da comemoração. É a fase da comemoração. Se você está preparado para comemorar do outro lado, dá um aplauso a Ele, glorifica a Ele nessa manhã, porque nós vamos celebrar, nós vamos celebrar, nós vamos comemorar, nós vamos... Yeah! Uou! Eu achei que você não está acreditando que você vai celebrar.
Você vai chegar do outro lado e vai ver. Chegamos. Chegamos. Você vai chegar naquele emprego que te espera, que ninguém acreditava, e você se preparou, e você pagou o preço, e você vai olhar para sua família e vai dizer: chegamos. Isso. Você vai pegar aquele envelope, aquela pasta de plástico azul que está guardada na sua mesinha de cabeceira, cheio de coisas que você não sabe como fazer para resolver, e daqui a alguns dias você vai olhar para sua esposa e você vai ver: chegamos, passamos. Isso é só um memorial. Eu cheguei, eu cheguei. Se você pode, celebra Ele nessa manhã, glorifique a Deus. As crianças, aplauda mais forte ao Senhor, aplauda mais forte, porque Ele é bom. Deus é bom, aleluia. Não há um que se compare como Ele. Ele te sustenta, Ele te segura, Ele nos sustenta, Ele é a nossa rocha, aleluia.